Eu já vi gente calorosa, já vi gente simpática, mas como o povo do Nordeste, eles são tremendos, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Houve um período que bateram no meu carro, no porta-malas, e ficou amassado e não fechava. Então eu amarrei uma cordinha por dentro e puxei por baixo, dei um nó, ficou bem amarradinho, mas ele ficava abrindo, né? Dava para ver que ele não estava totalmente fechado. Ah, para quê, irmãos? Eu saía com o carro, parava um, buzinava, porta-mala está aberto. Não, já sei. Andava um meio quilômetro, porta-mala está aberto. Teve um dia que parou um motoqueiro de um lado e um motorista do outro carro, e os dois buzinaram para mim. E eu, no sinal, eu falei, só um instantinho, eu olhei para o motoqueiro, ele, está aberto o porta-mala. Eu falei, já estou sabendo. E o outro, o porta-mala, eu falei, já estou sabendo, obrigado. E eu cheguei em casa e falei assim, amor, nós temos que consertar o porta-mala urgentemente. Ou botar uma placa, nós já sabemos, o porta-mala está aberto. Perceberam como o nordestino é, né? O carinho acolhedor que eles têm. Da Central do Recife, fomos para a Central de Vitória, uma das igrejas mais fortes em louvor que eu já conheci. E eu me senti um pouquinho aqui na Igreja Central de Vitória. Coisa linda o louvor lá, irmãos. Muitas vezes eu no púlpito, me preparando para pregar, já me emocionado, com os olhos lacrimejantes devido ao louvor daquela igreja. E agora, em janeiro desse ano, fui para a Fá de Minas, fiquei 3 anos em Vitória, agora estou na Fá de Minas, um lugar maravilhoso, vocês podem entrar aí na internet, no Face, um lugar de uma natureza exuberante. As minhas filhas vão para a escola de bicicleta, a pé, as nossas casas não tem muro, nem portão, é só gramado e as casas uma ao lado da outra, um lugar lindo, maravilhoso, e estamos juntos lá agora. Eu tenho 3 filhas, devido a essas mudanças todas. Eu tenho uma filha carioca, porque eu sou do Rio de Janeiro, não sei se o Jesus dá para identificar. Então eu tenho uma filha carioca de 13 anos, tudo bom? Tenho uma filha gaúcha de 10 anos, foi quando eu fui pastor do IACS, e tenho uma filha pernambucana de 4 aninhos. Eu quero mostrar para vocês a foto da minha linda família, está aí, ó. A mais novinha de 4 anos no meu colo, né? Então a de 13, Karina, Camille, e a Kayla, tudo com K. Então 13, 10 e 4 aninhos. E aquela mulher linda lá, por quem eu sou apaixonado, é a minha esposa Priscila. Então o pastor tem uma filha em cada estado desse aí, né? O pastor não é fraco não, né? Estão dizendo que não podem me mudar mais, porque me mudam, eu encomendo uma filha. Estamos querendo parar. E lindas, né, irmãos? Lindas. Adivinha quem puxaram? Hein? A mãe, né? Com certeza, a mãe. E eu louvo ao Senhor pela família linda que eu tenho, pelas filhas lindas que eu tenho, e agradeço a Deus por isso. O tema da mensagem desta manhã, o maior de todos os milagres. E o tema geral, uma geração semelhante a Jesus. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, para que vocês reflitam, não precisa me responder. Você crê em milagres? Você crê em milagres? Será que nós cremos em milagres de verdade? Você crê que o teu Deus tem poder para realizar milagres? Sabe, irmãos, o que às vezes eu percebo é que quando nós precisamos de alguém que está com gripe, alguém que está com febre, a gente ora com mais convicção pelo milagre. Mas quando alguém está com câncer terminal, a nossa oração é meio assim: Senhor, conforte a família, né? A gente vai já entregando. Quando um casal está em crise, a gente ora com mais convicção. Senhor, abençoe esse casal e renove a fé. Mas quando o casal está já com o divórcio marcado, ou já assinou o divórcio,
Aí a nossa oração é meio, realmente não tem jeito, vamos orar pelos filhos. Ou seja, parece que a gente crê, mas no fundo a gente não tem aquela convicção, sabe? Eu quero mudar a pergunta: qual é o tamanho do teu Deus? Olha o que o pastor vai dizer para você agora. Se você quiser pegar uma caneta e anotar, olha o que o pastor vai dizer para você agora. O tamanho do teu Deus é proporcional ao tamanho da tua fé. Eu vou repetir. O tamanho do teu Deus é proporcional ao tamanho da tua fé. Eu não estou dizendo com isso que Deus vai ser mais poderoso ou menos poderoso do que Ele é. Ele é onipotente. Mas para você, Ele vai ser conforme o tamanho da tua fé. Eu volto a perguntar: você crê em milagres? Você talvez veja que nesta manhã e na sua vida você está passando por um momento difícil, ou no seu casamento, alguém doente na sua família. E eu pergunto: você já orou a Deus com fé para que Ele cure essa pessoa? Você já orou com fé para que Deus realize um milagre? Às vezes é muito cômodo a gente dizer: vamos deixar Deus fazer a sua vontade. Mas Deus quer que você e eu peçamos com fé. Tiago, capítulo 5, verso 15, diz ali, um pouquinho antes, fala assim: se há alguém doente, reúna os presbíteros, vá até ele, e diz lá que a oração da fé curará o doente. A oração da fé salvará o doente, ele se levantará, diz a Bíblia. Por exemplo, para Davi, que enfrentou o gigante Golias, para Davi o seu Deus era enorme. Ele diz, ali em Samuel capítulo 17, ele diz assim, acho que no verso 45, ele fala assim: tu vens contra mim com lanças, escudo, espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Olha o tamanho do Deus de Davi. Para aqueles 3 amigos de Daniel na fornalha, lembram da história? Nabucodonosor acendeu a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes mais. E eles se reúnem com Nabucodonosor e falam assim: ó rei, nós não iremos dobrar os nossos joelhos diante da estátua. Fique sabendo disso. E fique sabendo, rei, que Deus pode nos livrar da fornalha, ele disse. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não nos ajoelharemos diante da estátua. Olha o tamanho do Deus para esses rapazes. Foram para a fornalha, confiando que Deus poderia livrá-los. Eu pergunto: qual é o tamanho do teu Deus? O tamanho do teu Deus é proporcional ao tamanho da tua fé. E eu quero agora ler com vocês o relato do maior de todos os milagres na Bíblia. Jesus fez muitos milagres no seu tempo. Ele curou coxos, cegos, fez andar aleijados, mas o maior milagre é o milagre da ressurreição. E Jesus, relatado, temos 3 momentos, 3 pessoas Jesus ressuscitou. Quais foram? Vocês lembram? Me ajudem. Lázaro, a viúva, o filho da viúva de Naim, lembram? E a filha de Jairo. A filha de Jairo, quando Jesus acabou, ela tinha acabado de morrer, recente. Os discípulos até acharam que ela não estivesse morta, que acabou de morrer, e Jesus disse: levanta. Muito recente. Eles achavam que ela tinha desmaiado até. O filho da viúva de Naim, ele tinha morrido, estavam indo para o cemitério. Poderia ser que ele tivesse tido uma paralisia cardíaca e tivesse voltado, estava no caminho. Mas Lázaro não. Lázaro tinha quantos dias de morto? 4 dias de morto. Já estava em decomposição. Por isso que Lázaro é o maior de todos os milagres. Eu quero ler um pouquinho sobre esse milagre agora
João capítulo 11. Eu vou pedir que o meu amigo Rubens faça essa leitura aqui, com essa voz tão clara. Lázaro capítulo 11. Perdão, João. Eu só queria saber se estavam atentos mesmo, né? Vocês estavam. Lázaro, essa foi boa. João capítulo 11, que fala de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, no versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família. Lázaro ficou doente, Marta mandou avisá-lo, e Jesus demorou ainda onde estava. E quando ele chegou no local, ele tinha 4 dias de morto. O verso 10, continue com a sua Bíblia aberta. O verso 10, deixa eu abrir aqui a minha. Aliás, o verso 11 diz assim, ó: Isso dizia, depois ele acrescentou: Nosso amigo Lázaro, o que diz aí? Adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus aqui comparou a morte de Lázaro, a morte ao quê? Ao sono. Por que Jesus comparou a morte ao sono? Vocês sabem que uma das grandes, nos grandes pensamentos no mundo hoje, está relacionado com a morte. As pessoas hoje, no mundo inteiro, têm um conceito, têm um pensamento sobre a morte, e a maioria dessas pessoas, religiões no mundo, religiões orientais, religiões cristãs, acreditam que quando morremos, vamos para o céu se somos bons, vamos para o inferno se somos maus, ou vamos para um tal de um certo limbo ou purgatório, coisa parecida. Isso dentro das religiões cristãs, dentro de religiões espiritualistas também. Por que Jesus comparou a morte ao sono? Por que será? Porque, na verdade, irmãos, eu queria falar aqui para os amigos que estão aqui conosco, os amigos que nos ouvem, nos veem pela internet. Na verdade, esse pensamento, eu quero abrir um parênteses aqui na mensagem desta manhã. Eu quero abrir um parênteses para vocês. Na verdade, o pensamento de que quando morremos, vamos direto para o céu, recebemos a recompensa imediata, esse pensamento não tem fundamento na Bíblia. Acontece que muitos não conhecem a Bíblia e por isso não conhecem o verdadeiro pensamento sobre a morte. Por que Jesus comparou a morte? E se você for ler no próximo versículo, os discípulos falaram assim: se ele dorme, então está salvo. Ou seja, então ele não morreu. E a Bíblia fala assim, então Jesus então disse claramente: Lázaro morreu. Pode ler os 2 versos seguintes. Mas por que será que Jesus comparou a morte ao sono? Porque na verdade, irmãos, na morte nós não sabemos de nada que se passa ao nosso redor. Eclesiastes capítulo 9, abre lá em Eclesiastes capítulo 9, o verso 5. Eclesiastes 9, verso 5. O tema de hoje não é sobre a morte, mas eu quero abrir um parênteses para você, porque temos muitos amigos em nosso meio e às vezes nós nunca vimos esse detalhe sobre a morte, talvez seja importante para alguns de nós. Eclesiastes 9, o verso 5. Vocês já acharam?
O que diz aí? Porque os vivos sabem que hão de, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ódio, amor, inveja, para eles já pereceram. Não participam e não sabem de nada que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui na terra. E por que Jesus comparou a morte ao sono, irmãos? Por quê? Por que será, irmão Flores? Por que será, irmão Rubens, que Jesus comparou a morte ao sono? Vou me sentar aqui do lado de vocês. Por que será que Jesus comparou a morte ao sono, irmão Flores? Eu fico imaginando que a morte não é o fim. É apenas um descanso, é uma parada, para depois um recomeço quando Jesus voltar. Ok, mas por que Jesus comparou a morte ao sono? Eu imagino que não é um descanso para aquele que sofreu e batalhou tanto nessa vida, pastor, e está esperando a volta de Jesus Cristo para despertá-lo desse sono. Os dois amigos aqui estão certos, mas o verdadeiro motivo é porque no sono não sabemos de nada que se passa ao nosso redor. Sabiam disso? Quando nós dormimos, irmãos, às vezes vamos dormir num céu estrelado e na madrugada venta, chove, trovoada e nós não sabemos, não percebemos. Às vezes vamos dormir com chuva e à noite o tempo fica bom e nós não percebemos, porque no sono nós não sabemos de nada do que se passa ao nosso redor. E quer ver uma prova bem cabal, bem precisa sobre isso que estou falando? Pode projetar, Igor, para mim. No ano 79 depois de Cristo, entrou em erupção o vulcão Vesúvio, lá na Itália. E o vulcão Vesúvio, vocês sabem, soterrou duas cidades, uma delas Pompeia, a outra eu não me recordo agora. Mas principalmente Pompeia, que foi descoberta alguns anos atrás. As lavras do vulcão soterraram a cidade, a fuligem soterrou, tampou. E quando descobriram a cidade, escavaram e encontraram centenas, alguns milhares de pessoas soterradas vivas. E sabe o curioso, irmãos? Muitas delas em posição de dormir. Pode projetar, olha ali, ó. Próximo. Eu só pego alguns slides. Ali, ó. Olha aqui, nesse canto aqui, a imagem não está muito clara, mas a pessoa está dormindo sobre uma pedra, um elevado. Porque 79 depois de Cristo não tinha colchão, ortobon, não tinha essas coisas. Dormiam no chão, ele botou uma pedra para poder apoiar a cabeça. Percebam a posição de dormir, com o joelho flexionado, a mão assim na cabeça. Soterrados, por quê? Porque a lava entrou, as foligens, e eles dormindo nada perceberam. Por isso Jesus comparou a morte ao sono, porque no sono não sabemos de nada que se passa ao nosso redor. Assim também a morte. Mas pastor, então quando iremos ressuscitar, surgir? Iremos ressurgir por ocasião da volta de Jesus. Amém? Tessalonicenses 4,17 diz: ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na morte nós dormimos o sono, dormimos o pó da terra para ressurgir por ocasião da volta de Jesus. Fecha o nosso parêntese. Jesus foi para a casa de Lázaro. João capítulo 11, o verso 40. Não Lázaro, né? João capítulo 11, o verso 40. Essa eu vou guardar. João 11, 40. O que Jesus disse para Marta? Marta estava aflita. Quando chegou, Marta disse: Senhor, se eu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus disse para Marta o quê? Marta, se creres, verás a glória de Deus. Querido irmão, sabe por que alguns milagres não estão acontecendo em nosso meio? Sabe por quê?
talvez o milagre que você tanto precisa não aconteceu na sua vida, é porque você não está crendo, você não está confiando como você deveria confiar. Eu e você não estamos acreditando como deveríamos acreditar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Agora eu vou abrir o meu coração para vocês. No meu ministério eu tenho aprendido isso que eu estou passando para vocês agora. Eu tenho aprendido que nós devemos buscar o milagre até o fim. Que a nossa oração não deve ser assim: ah, Senhor, conforte a família, porque ela está com câncer, ela está assim, assado. Não. A nossa oração deve ser assim, irmãos: Pai querido, faça um milagre na vida dessa irmã. Tu podes curá-la do câncer, tu pode tirar a AIDS, tu pode reconstruir esse casamento. Faça um milagre, Senhor. Devemos, querida igreja, clamar pelo milagre, porque quando clamamos pelo milagre, Deus responde. Ele se torna grande para nós, ele se torna real para nós. Mas muitos de nós temos vivido uma vida cristã de uma fé pequenina, de uma fé fraca, onde nós temos dúvidas, não acreditamos muito na obra de Deus. Eu, quando estava em Vitória, passei por uma experiência interessante. A irmã Geni Dourado, esposa de um pastor aposentado, ela com 83 anos, começou a ter febre e foi para o hospital. A irmã Geni é uma missionária, conhecida em todo o Espírito Santo. Com febre, internou no hospital lá com uma bactéria. E aí ficou internada na UTI. Fizeram exames, fizeram aplicação de medicamentos fortíssimos. A irmã Geni em coma. A irmã Geni definhando. A irmã Geni tem uma pele clarinha. A pele dela ficou negra de tanta química que ela recebeu para tentar matar as bactérias. E eu fui visitá-la algumas vezes. Na última vez que eu fui visitá-la, eu não a reconheci. Eu fui no médico perguntar onde, em que leito estava a irmã Geni. E o médico disse: lá no leito 9. Ela estava definhada, toda definhada e com a pele escura mesmo, negra. E eu ali abri o Salmo 23 para ela ali, e eu clamei ao Senhor, irmãos. Falei: Senhor, Tu podes, Pai. Irmãos, não, é lógico que havia uma corrente de oração, mas aquela oração que eu fiz ali no leito de dor com a irmã Geni, eu pedi a Deus que fizesse um milagre. Eu pedi a Deus que desse a ela mais anos de vida para que ela testemunhasse do poder de Deus. E vocês não vão acreditar, a irmã Geni não morreu. Os médicos diziam que ela não tinha mais jeito. Ficou 6 meses na UTI. Você tem a ideia? O genro, um dos seus genros, já tinha acertado até a cova do cemitério. Tamanho era assim a incredulidade que a irmã Geni sairia dali. A irmã Geni não morreu, foi se recuperando. E vocês não vão acreditar, hoje a irmã Geni está na igreja, andando com a sua muletinha, viva, sã e salva, com a pele clarinha de novo. Uns meses depois caiu de uma escada rolante de um shopping lá, caiu, e ela falou: Pastor Eusélio, o médico falou que eu tenho osso duro, que eu não me quebro fácil. Missionária, quando saiu da UTI, foi para casa, eu fui visitá-la, e ela ainda sem poder andar, ficou 6 meses na cama, ainda fazendo fisioterapia. Ela falou: Pastor Eusélio, me consiga 12 Bíblias, porque eu tenho 12 pessoas para evangelizar, a minha fisioterapeuta, a minha enfermeira, não sei quem mais. Essa irmã Geni está lá com 85 anos agora, o seu esposo tem 87, e parece estar mais frágil do que ela, que passou por tudo isso. Sabe, querida igreja, queridos irmãos, nós precisamos buscar mais, acreditar mais nesse Deus que nós queremos.
O tamanho do teu Deus é proporcional ao tamanho da tua fé. É lógico que após uma oração de súplica, nós devemos falar: Senhor, Tu és soberano, que a Tua vontade seja feita. Lógico. Mas às vezes eu me pego falando logo que a Tua vontade seja feita, sem antes pedir por um milagre e por uma manifestação do poder de Deus. Jesus foi diante do túmulo e Marta estava inquieta, impaciente. Jesus disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus, disse Jesus para Marta. E Jesus foi diante da tumba, pediu que tirassem a pedra, e Jesus disse: Lázaro, vem! E a Bíblia diz que Lázaro se levantou. Querida igreja, os teólogos concluem que Jesus falou Lázaro vem, porque ali haviam outros cemitérios, outros mortos, outras tumbas. Se Jesus fala assim para você que está morto, vem, todos iriam ressuscitar. Mas Jesus queria apenas Lázaro, porque Jesus queria mostrar o poder do Pai, o poder de Deus. Lázaro vem. Voltando à morte, deixa eu abrir um parêntese menor para vocês. Se quando a gente morre, vai para o céu direto, se a gente é bom, e Lázaro era muito bom, era amigo de Jesus. Imagina Lázaro lá no céu, passeando na nova terra, e chega um anjo e fala: Lázaro, vamos descer de novo, vamos descer de volta. Por quê? Jesus está lá embaixo te chamando. Lázaro ia voltar aborrecido, né? Não iria? Poxa, Jesus, estava tão bem lá no céu. Então isso prova que Lázaro, é mais um detalhe de que Lázaro estava na tumba. E Lázaro veio. E a Bíblia diz que Lázaro veio. E a história conta que a pele de Lázaro é uma pele sã, boa. 4 dias em decomposição já. Esse é o Deus que eu e você servimos. E eu queria dizer para você que esta manhã é uma manhã de milagres. Amém? Daqui a pouco eu vou orar com você para que Deus realize um milagre em nossa vida. Aquele pastor saiu de casa às 4h da tarde. Era um domingo. Ele estava indo para uma igreja do seu distrito realizar uma reunião para começar uma série de pregações. Aquele pastor adventista, no seu carro, no porta-mala, tinha 150 Bíblias para distribuí-las no distrito. Ele saiu de casa às 4h, um domingo à tarde, chovia. No sábado tinha chovido também, chovia um pouco, aquela chuva constante. A reunião era 4h30, da sua casa à igrejinha lá dava 20 minutos, e ele saiu de casa 4h. No caminho pegou o Eliel, que era o diretor do grupo, com a sua esposa Cristina, e atrás tinham 2 juvenis, filhas de um outro irmão. E ele pegou então a estrada para a igreja. A estrada, uma grande parte era ali de paralelepípedo. Vocês sabem, quando chove no paralelepípedo, vira um sabão, né? Vocês sabem disso, quem dirige sabe. E ele pegou essa estrada de paralelepípedo, que era ladeada por um rio. Num determinado momento, ele virou o seu carro para a direita numa curva. Não estava dirigindo muito, não estava correndo. Virou para a direita o volante, mas o carro não obedeceu. O carro saiu deslizando, bateu no meio-fio, levantou a frente do carro e quando voltou, já voltou no precipício do rio e caiu de ponta cabeça dentro do rio. Pum! E virou de cabeça para baixo. O pé direito, talvez na altura dessas luminárias, né? Mais ou menos. O rio não estava muito fundo, talvez na altura da minha cintura. Era um rio raso. Um pouquinho, o nível estava um pouquinho maior acima por causa da chuva. Mas como eles ficaram de cabeça para baixo, logo entrou água e começaram um processo de afogamento. O cinto, com o peso do corpo, travou. E ele e o Eliel não conseguiam tirar o cinto. Entrou água e a cabeça
dentro d'água, e o corpo quase todo do lado de fora d'água, mas a cabeça dentro d'água. E começou um processo de afogamento. A Cristina com as meninas saíram pela janela, que estava um pouquinho aberta, mas era sábado, era domingo à tarde, chovia, a estrada vazia praticamente, pediam socorro, mas ninguém parava, alguns nem viam, lá dentro do rio, até que o Eliel conta que houve um momento que ele não conseguiu segurar mais a respiração. E ele fez uma oração, igual a de Pedro, falou: Senhor, salva-me, porque eu estou morrendo, não aguento. E ele conta que de uma maneira miraculosa, milagrosa, o nível da água desceu um pouquinho, e a boca do Eliel ficou para fora d'água. E ele respirou, e gritou para o socorro: socorro, alguém me ajude, uma faca. Ele queria cortar o cinto. Até que alguém lhe deu um canivete, diz ele. Ele abriu o canivete e começou a tentar cortar o cinto, mas um material resistente, o canivete cego, diz ele. E ele começou então a furar e tentar desfiar. E ele conta que, nesse ínterim, ele viu a mão daquele pastor que se debatia, caindo e parando. E ele força daqui, força de lá, até que ele consegue se livrar do cinto. Sai pela janelinha também, pela janela, tenta abrir a porta, mas não abria, a porta também do pastor, e ele então vai pedir socorro, gritando socorro, até que algumas pessoas vieram, só que era alto para descer, então foram procurar uma corda na vizinhança, bate de casa em casa procurando corda, até que acharam uma corda, amarraram numa pequena árvore assim, em cima na rua, e aí desceram. E aí desviraram o carro, alguns homens. Quando desvirou o carro, a porta abriu facilmente, soltou o cinto. Mas aquele jovem pastor estava todo deformado já. Depois os exames mostraram que 2/3 dos pulmões estavam tomados de lama, de vala, daquele rio, daquele fundo. Domingo se almoça mais tarde, ele havia vomitado e aspirado para os pulmões também a comida. Então estava com parada respiratória, precisava de um médico urgentemente, só que precisava ser entubado, só que o médico que faz a intubação, qual é o médico que geralmente faz a intubação? Não sei se tem algum médico aqui entre nós, alguma enfermeira, geralmente é o anestesista, lembrou ali bem o Rubens. Então, se fosse um clínico, se fosse um cirurgião, não resolveria, teria que ser um anestesista. E teria que ser urgente. Em frente ao local do acidente, morava um senhor chamado Jorge. E adivinha a profissão do Dr. Jorge? Anestesista. Só que tem uma coisa, o Dr. Jorge estava saindo, ele tinha um compromisso, o acidente ocorreu mais ou menos 4h10, 4h15 da tarde. O Dr. Jorge tinha um compromisso 4 horas com um amigo que estava montando um consultório dentário. E ele saiu de casa no seu carro 4 horas da tarde. Só que, na saída, ele lembrou o seguinte: vai que ele precisa de uma ferramenta, de uma chave de fenda, de um alicate. Então eu vou voltar. E ele voltou para casa. Botou o carro na garagem. Quando foi procurar, ele lembrou-se que a maleta de ferramentas estava no armário do banheiro. E a sua filha tinha acabado de entrar para tomar banho. Ele pensou: incomodo minha filha ou não? Esperou. Falou: não, vou esperar. E enquanto ele esperava, aconteceu o acidente. Então olha que coisa, o Dr. Jorge não era para estar em casa, mas ele estava em casa. Mas tem um outro problema. O que adianta o Dr. Jorge ser anestesista, estar em casa, se ele não tiver os medicamentos? E o Dr. Jorge contou que uma maleta completa de um anestesista é caríssima. E naquele período, naquele ano, muitos medicamentos e materiais importados. E ele disse, o valor de uma maleta completa de um anestesista está em torno de 8 a 10 mil reais. E ele disse, nenhum anestesista anda com a maleta para cima e para baixo com o seu carro. Geralmente ele deixa bem trancafiada essa maleta no hospital onde ele opera.
E assim era com ele. Mas sabe o que aconteceu? 10 anos antes, um hospital próximo à casa do Dr. Jorge, quando tinha um problema com o anestesista, alguma dificuldade, o hospital ligava para o Dr. Jorge. Ele estava em casa com a sua família, descansando, e aí o telefone tocava. Dr. Jorge, aqui do hospital, só pode nos socorrer aqui, porque o anestesista não veio, está no trânsito. O Dr. Jorge tinha que sair de casa, ir lá no hospital, no centro onde ele operava, pegar a maleta e ir lá para o hospital, então, fazer a operação. Aí sabe o que aconteceu? Nesses 10 anos, ele foi montando uma segunda maleta, não tão completa, mas que ele deixava em casa para atender aquele hospital. Olha que coisa! O Dr. Jorge ouviu o barulho do acidente, correu no rio, mandou que a mulher levasse a maleta dele, desceu pela corda, pegaram o corpo daquele jovem pastor, colocou em cima do capô do carro, dentro do rio, com água pela cintura, e quando ele colocou aqui a mão na carótida, o coração daquele jovem pastor estava parado. Ele teve então parada cardíaca e respiratória. Ele estava todo deformado, todo inchado, com os lábios roxos, com lama pelos olhos, nariz. Parada cardíaca e respiratória. Em outras palavras, ele estava morto. O Dr. Jorge então botou ele em cima do capô do carro e começou a massagear. Massagem de ressuscitação. Você pega aqui a palma da sua mão, 2 dedos debaixo do tórax, você faz um ângulo de 90 graus e faz 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E imediatamente você vai à boca e faz a respiração boca a boca 3 vezes. E assim ele fez. Fez 1 vez, fez 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Um médico amigo dele, Dr. Ronaldo, passou em cima, viu o Dr. Jorge? O Dr. Jorge contou, desceu, que quanto mais sincronismo, melhor. Então um fazia a massagem e outro a respiração. Várias vezes e nada acontecia. O coração continuava parado. Até que uma pessoa que o Dr. Jorge não sabe quem foi, disse para ele, Dr. Jorge, infelizmente o senhor tentou tudo, mas esse jovem pastor está morto. Não tem mais nada que se possa fazer. E ele parou. Mas nessa hora o Eliel, que era a ovelha daquele pastor, que estava com o pé na lama daquele rio, nesta hora, o Eliel faz um clamor de fé. Um jovem faz um clamor de fé. O Eliel contou que ele levantou as mãos para o céu e disse, Senhor, Tu que és poderoso, Tu que és o grande Deus desse universo, não permitas que o nosso pastor morra. Por favor, Deus, faça um milagre. E ele olha para o Dr. Jorge e fala, Dr. Jorge, tente mais uma vez. E o Dr. Jorge contou que ele sabia que não tinha mais chance. Como médico de experiência, ele sabia que não havia mais chance. Mas ele falou, eu tenho que fazer, porque o jovem clamou, o jovem fez essa oração. Então ele fez de novo a massagem. 1, 2, 3, 4, 5. Fez a respiração boca a boca. Ele botou a mão na carótida. E quando ele colocou aqui, o coração tinha voltado a bater. Amém? Glória a Deus. Aleluia por isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã, querida igreja. As impossibilidades do homem são as oportunidades para Deus. E aí o Dr. Jorge gritou, ele está vivo, o coração voltou a bater. Olha só que coisa. Foi aquela última vez. Foi aquela oração de fé e de clamor. E aí a sua esposa no alto, e ele gritava, jogue isso, jogue aquilo. Algumas coisas caíram no rio. E ele falou, jogue o tubo. E só tinha um tubo. Ele não podia perder aquele tubo. Era fundamental.
Ela jogou o tubo, todo mundo orando, torcendo para ele pegar, e ele conseguiu pegar. Entubou aquele pastor ali no capuz do carro, e com um ambuzinho ficou mandando oxigênio. Logo chegou o corpo de bombeiro, levou ele para a UTI, gravíssimo. 2/3 dos pulmões tomados de lama, de vala, coração fraco, gravíssimo. A sua esposa foi avisada e foi à UTI do hospital, e o médico disse: você crê em Deus? Olha a pergunta que o mundo nos faz, irmãos. Você crê em Deus? Ela disse: eu creio. Então peça ao seu Deus, disse ele. Peça ao seu Deus. Quem sabe ele possa fazer alguma coisa, porque nós não podemos fazer mais nada, está sendo mantido pelas máquinas, disse aquele médico incrédulo. A sua esposa foi para casa, entrou no seu quarto naquela madrugada, tarde da noite, e com a Bíblia fechada, orou a Deus falando: Senhor, fale ao meu coração, me dê uma resposta, o que está acontecendo com meu marido? Senhor, fale comigo, eu quero te ouvir, ela dizia. E a sua esposa conta, e ela diz: nesse momento é mais fácil pedir um milagre do que dizer, faça a tua vontade. Mas ela orou a Deus, e quando abriu a Bíblia, no livro de Reis, na história do rei Ezequias, estava grifado, ela estava chorando e orando, estava grifado, Ezequias ia morrer e pediu para não morrer, e ali estava a resposta de Deus grifada. Segundo Reis, capítulo 20, verso 5, diz assim: vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração, eis que ao 3º dia ficarás curado. Essa foi a resposta de Deus para aquela mulher. Ela contou para a sua família, só que o hospital dizia outra coisa. Ele deve ficar uns 30 dias em coma, eles diziam para ela. E se ele não morrer, que já vai ser um milagre, terá sequelas gravíssimas, ficará cego ou tetraplégico ou com problemas mentais, porque ele ficou muito tempo debaixo d'água. O Eliel diz que ele ficou em torno de 8 a 10 minutos debaixo d'água, pelo processo todo que aconteceu. A igreja quis transferi-lo de hospital para um outro melhor, e o médico da UTI de plantão naquele domingo disse: não vou transferir, não vou permitir, porque esse rapaz vai morrer no meio do caminho, e a família vai me acusar como inconsequente, eu não vou permitir. De domingo para segunda, o primeiro dia, ele não morreu. A igreja foi lá de novo e conseguiu transferi-lo. De segunda para terça, o segundo dia. De terça para quarta, o 3º dia, estava em coma. Mais ou menos 10 da manhã, a sua esposa foi ao hospital, no leito 7 da UTI. E ao chegar de manhã na UTI, no leito 7, estava vazio. E ela conta que levou um susto. O que houve? Por que ele não está aqui? Não havia médico perto, nem enfermeira. Mas de repente ela olha para o lado, sentado numa cadeira, estava aquele jovem pastor, que se levanta e diz para ela: querida, o que houve? Por que estou aqui? E ele falava como se nada tivesse acontecido. Sabe que pastor é esse? É o pastor que vos fala nesta manhã. Amém? Aleluia! E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode duvidar do milagre de Deus, mas eu não posso. Você pode pensar que algumas coisas Deus não tem jeito. É câncer terminal, é um divórcio já assinado, é um filho nas drogas, é alguém que está morto. Você pode dizer: não tem mais jeito, mas eu não posso dizer isso. E eu quero dizer para você, o Deus que eu e você servimos tem poder para fazer milagres. E eu digo isso, não é porque um dia eu li uma história na Bíblia como a de Lázaro, não é porque um dia eu vi uma história linda das tantas que o pastor Bulhão conta, não. Eu digo que o teu Deus pode fazer milagres, porque eu vi isso na minha vida. Eu vi isso na minha vida. E eu não posso duvidar desse Deus. Mas o maior de todos os milagres
é aquele que Ele deseja fazer no teu e no meu coração. É mudar a nossa vida, nos tornando cristãos verdadeiros. Esse é o milagre que Deus quer fazer. Eu não posso encerrar nesta manhã o culto sem fazer um convite para você. Eu não sei o que você precisa na tua vida. Eu não sei qual é o sonho que você tem, qual o milagre. Eu não sei se você quer que seu filho saia das drogas, se é o seu caso. Eu não sei se é o seu casamento que precisa de um milagre nessa manhã. Eu não sei se tem alguém doente na tua família que você está sofrendo muito. Eu não sei se é o seu esposo que não te ama mais e você queria que isso voltasse. Eu não sei se é um pecado que você não consegue vencer. Eu não sei o que é. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o teu Deus é o Deus do impossível. E que o teu Deus tem poder para realizar o milagre que você precisa. E eu queria convidar você para vir aqui pertinho do pastor. Eu queria convidar você para se juntar aqui a mim nesta manhã, porque nesta manhã eu quero pedir a Deus por um milagre. Você pode vir agora. Eu não preparei uma música especial, mas se você nesta manhã tem um pedido a Deus especial, eu quero que você venha aqui à frente, perto de mim, porque nesta manhã nós iremos clamar ao grande Deus de nossa vida. Nós iremos clamar a esse Deus por um milagre, porque há poder nesse Deus para fazer milagres. Eu quero dizer para você que eu tinha tudo para não estar aqui nesta manhã com você, não é verdade? Tinha tudo. Aquela pessoa que disse para o Dr. Jorge, olha, não existe mais jeito, ele está morto, acabou. Essa pessoa não sabia, mas ela estava usando uma frase que o diabo tem usado para a nossa vida. Seu casamento acabou. Você nunca vai ser um cristão de verdade, acabou. Você está morrendo, acabou. É assim que o diabo faz. Mas Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Há poder no sangue de Jesus. Eu agradeço a Deus e agradeço ao Eliel, porque naquela tarde o Eliel fez uma oração de fé. Naquela tarde o Eliel clamou a Deus, clamou pelo sangue de Jesus. Naquela tarde o diabo tinha dito para mim, olha, você não vai viver mais. Acabou para você. Mas aquele jovem, um jovem, está vendo? Não foi uma oração de um pastor, foi uma oração de um jovem. Um jovem que acreditava no poder desse Deus. E naquela tarde um jovem fez uma prece de fé, acreditando que o nosso Deus tem poder para fazer milagres. Por isso eu comecei perguntando, você crê em milagres? Qual é o tamanho do teu Deus? Eu não posso desacreditar. Eu não posso duvidar. Eu não tenho esse direito de duvidar. Porque eu estive morto e Deus me trouxe a vida novamente. Mas eu queria dizer para você que eu não sou melhor que você. Não é porque eu sou um pastor. Eu não sou melhor que você. Talvez eu mereça até menos do que alguns de vocês. Deus não me ama mais do que ama você. E o Deus que nós servimos, que está nesta manhã, Ele também quer fazer um milagre na tua vida. E eu quero orar nessa manhã, pedindo a Deus que faça um milagre agora, a partir desta manhã. Eu quero pedir a Deus, clamar ao Senhor com você.
E eu quero que você entregue para Deus o teu pedido nesta manhã. Mas lembre-se de uma coisa também. A vontade de Deus sempre será maior e melhor do que a nossa. Deus não ressuscitou todos que caíram no rio. Ele tem um plano para todos. Mas se nesta manhã o plano de Deus for te dar esse milagre, a cura, o livramento, agora Ele pode fazer isso. Ele tem poder para isso, e eu não tenho dúvida disso. Feche os seus olhos agora. Se você estiver ao lado da sua esposa, abrace a sua esposa. Abrace o seu filho, a sua família. Abrace o seu amigo. Porque eu quero orar por você agora, sua amiga. Nós precisamos, irmãos, crer mais no poder desse Deus. O diabo tem brincado conosco, tem nos derrotado em cada esquina. E quando olho para histórias como Davi, como Daniel, eu fico pensando, por que isso não acontece na minha vida? Eu quero clamar ao Senhor nesta manhã, para que você saia daqui dizendo, o meu Deus é o Deus do impossível. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos te entregar nesta manhã a nossa vida mais uma vez. Queremos, Senhor, te pedir perdão, porque às vezes somos tão fracos em nossa fé. Somos tão pequenos em acreditar. Mas aqui estamos nesta manhã, Senhor, com um pedido em nosso coração. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, porque precisamos de um milagre. E como ministro do Evangelho, Pai, em nome de Jesus, te suplico, Pai, realiza um milagre em nossa vida. Sabemos, Senhor, que muitas vezes não merecemos. Muitas vezes achamos que o Senhor está tão distante de nós, tão inacessível. Mas nesta manhã, Senhor, queremos nos aproximar do Teu trono de graça e clamar, Senhor, faça um milagre, Pai. Se há nesta manhã algum casamento que está destruído, arruinado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, reconstrói essas vidas. Reconstrói esse lar, Pai. Se há alguma mãe que pede pelo seu filho, Senhor, traz esse seu filho de volta para a igreja, Pai. Resgata, Senhor, esse filho, esta filha. Se há alguém aqui, Pai, que pede por uma cura, Senhor, realiza este milagre, Pai. Porque há poder no sangue de Jesus, e é neste poder que clamamos nesta manhã. Pai querido, mas queremos te suplicar nesta manhã, pelo maior de todos os milagres, que é a conversão de nossa vida, Pai. Transforma-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos dê um novo coração, Senhor. Nós não queremos viver mais na prática do pecado, queremos viver uma vida santa contigo. Portanto, Pai, nesta manhã, realiza um milagre em nossa vida, Pai. Faz um milagre, Pai, porque nós não temos forças, mas clamamos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço quem está ao seu lado. Diga assim, olha, o teu Deus tem poder para fazer milagres. O teu Deus te abençoe. Abençoe quem está ao seu lado, dizendo, olha, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Deus abençoe a todos nós. Amém. Queridos, retornemos para os nossos lugares para um breve anúncio. Antes do anúncio, doxologia final.
de Deus esteve hoje aqui, trazendo esperança, amor, conforto e perdão. Dá-nos proteção, confiando em sua mão. E ao sair daqui, levemos salvação. O Espírito de Deus esteve hoje aqui, trazendo esperança, amor, conforto e perdão. Dá-nos proteção, confiança em sua mão. E ao sair daqui, levemos salvação. E ao sair daqui, levemos salvação. Eu tenho certeza que o meu Deus, o seu Deus, é o Deus do impossível. E Ele alcançou o nosso coração hoje. Só que não para por aqui, querido. A nossa programação especial desse final de semana, ela continua. Hoje, às 17 horas, o tema da geração semelhante a Jesus, com mais uma história que eu confesso a vocês, me chamou muita atenção o tema. Qual a maior necessidade que temos hoje no mundo? Venha com essa pergunta na sua cabeça hoje às 17 horas, que o pastor Eusélio mais uma vez vai trazer a palavra de Deus a cada um de nós. A todos, um ótimo sábado, descansem, repousem junto à sua família e temos um encontro também às 17 horas. Há aqueles que preencheram os papeizinhos para a ficha cadastral, por favor, podem deixar nos bancos que os diáconos irão recolher. Muito obrigado.